rubro-negros, começamos agora o pós-jogo de Amazonas 0, Flamengo 1 pela Copa do Brasil. O Flamengo voltou a vencer o time do Amazonas, também por 1-0, assim como tinha sido o primeiro jogo no Maracanã. No total, no agregado, o Flamengo ganhou por 2-0 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente só vai descobrir o adversário do Flamengo nas oitavas de final, quando sair o sorteio que a CBF ainda vai fazer. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, que não foi muito bom, mas vamos comentar um pouquinho. Bem-vinda, Mariana. E o partido, hein? Bom, a partida do Flamengo foi ruim, para não dizer péssima, para não dizer horrorosa. O Flamengo teve um comportamento que é o que, para mim, é o ponto principal desse confronto dos dois jogos. Eu acho que o Flamengo sabia que do outro lado tinha um adversário fraco e o Flamengo, de verdade, não se esforçou. Nem no primeiro jogo no Maracanã, nem na partida de volta o Flamengo não se esforçou. O Flamengo sabia que a qualquer momento ele abriria para cá e faria 1-0 e se classificaria, como aconteceu em ambos os jogos. Eu acho que assim, se a gente for pensar que esse time titular foi exatamente praticamente o mesmo dos jogos anteriores contra o Corinthians, contra o Bolívar na Libertadores, e o desempenho foi completamente o contraste das duas antigas partidas anteriores. E aí você vê o que eu penso. Eu acho que é o comportamento dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo muitas das vezes não fazem tanto esforço assim em certas ocasiões, principalmente quando o jogo é fora de casa ou quando o gramado não é lá tão bom assim, que mais uma vez foi terrível, é sempre bom destacar. Mais uma vez o Flamengo joga no futebol brasileiro como visitante, mais uma vez o gramado é terrível. Então, eu sinceramente, eu não gostei do jogo, eu não gostei do comportamento dos jogadores em campo. Acho que quem entrou, por exemplo, Luiz Araújo e Matias Vilas, esses sim entraram querendo apresentar futebol, quiseram mostrar para o treinador que sim, eles são uma opções relevantes no elenco do Flamengo e entraram muito bem. Acho que a gente pode dizer que o Vina só não saiu com uma assistência porque o goleiro fez uma grande defesa e o Luiz Araújo só não saiu com um gol porque do outro lado também tinha um goleiro fazendo defesa. Então, para mim, os dois destaques da equipe foram exatamente os que vieram do banco de reserva. Nem o primeiro nem o segundo tempo do Flamengo foi grandes atuações, essa que é a verdade. O Flamengo melhorou, foi quando o Vina e o Luiz Araújo entraram, que o Flamengo conseguiu, fazer o jogo ter mais chances de gol, porque no geral o Flamengo ficava tocando muitos passes lentos, para sair jogando da defesa devagar, até no meio campo passe devagar. Jogadores como o Arrascaeta pouco participaram do jogo, e você vê que quando eles participam bem, mas pouco participaram. Mais uma vez o Pedro marcou o gol do Flamengo, e mérito também do Igor Jesus, que tentou o chute de fora da área, porque o Flamengo várias vezes, seja nessa partida em outros, o Flamengo pode chutar de fora da área, mas não chuta de fora da área, muitas vezes quer entrar tocando ou então fazer cruzamentos, que o Flamengo adora fazer cruzamentos, é impressionante, adora jogar bola na área, seja pro Pedro ou até pro Everton Cebolinha, que não é nenhum jogador tão alto. E mais uma vez o Flamengo voltou a fazer uma partida chata, sonolenta, em que o time praticamente não sofre defensivamente, e isso é muito bom, porque o Flamengo estava sofrendo muitos gols. Mas, mais uma vez, ofensivamente, um jogo chato, em que o Flamengo não criou tantas grandes oportunidades assim. O gol saiu até de uma forma meio bizarra, num chute fora da área, que a bola nem ia em direção ao gol, se eu não me engano. E o Pedro tocou com o joelho e fez o gol. Gol feio pro Martins da feia. Teve a boa jogada do Vina, acho que foi pra cabeçada do Luiz Araújo, mas assim, um jogo bem chato. Primeiro tempo muito parecido com o jogo do Maracanã, com quase nenhuma chance criada, ou grande chance criada. O segundo tempo o Flamengo, como dito, melhorou após as modificações, mas sabe, o Flamengo lembrou demais o Flamengo que a gente estava criticando antes. Um time que não cria chance, um time que não cria oportunidades, um time que toca demais a bola para trás e para o lado, mas um passe diferente, quase nada, toda hora cruzamento na área, e foi exatamente a mesma coisa ontem, na partida contra o Amazonas. E um jogo chato que o Flamengo se classificou, porque o time do Flamengo é muito melhor que o time do Amazonas, mas se jogar assim nas oitavas de finais e dependendo do sorteio que tiver, o Flamengo tem enorme chance de não se classificar. Precisa voltar a fazer as boas partidas que fez contra o Corinthians e contra o
foi o Bolívar na Libertadores. Porque senão o Flamengo vai voltar com aquele futebol chatíssimo que o Flamengo vinha jogando. Sim, o Flamengo não se movimenta em campo. Eu fico impressionada como tem jogo que o Flamengo parece que simplesmente não quer jogar futebol. No jogo contra o Amazonas foi exatamente a sensação que passava. Eles estavam ali porque eles eram obrigados, eles não queriam correr, não queriam se movimentar. Pelo amor de Deus, cada um no seu ponto, cada um lá, outro aqui, não acontece nada. Sabe, é uma saída de bola lenta, devagar, entre os zagueiros, indo pro lateral, e aí passa pro meio, do meio para... Sabe, eu falo, o Flamengo do Tite é literalmente assim, se ele não marca ofensivamente e não consegue encaixar a marcação ofensiva ali na saída de bola, não joga. A realidade é não joga. Se não fizer isso, o Flamengo parece um time comum, parece um time que tá brigando pra não cair no Campeonato Brasileiro. De tão chato que é o futebol. Então, de novo, eu vou até repetir. A gente fala muito sobre treinadores no Flamengo e pra mim, não tem a ver com treinadores, é o comportamento geral dos jogadores. Partida contra o Amazonas, parece que eu assisti essa porcaria desta partida 10 vezes durante a temporada passada, umas 10 vezes. Foi assim contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, foi assim contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, foi assim contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro. Sabe o resultado? Derrotas. A única, com exceção, foi no jogo contra o Bahia, porque o Bahia ficou com 2 jogadores a menos. Mas parece que eu tô vendo o mesmo replay da temporada anterior de jogos em que os jogadores não fazem o menor esforço para se ganhar o jogo. Sabe, você sabe que o adversário é mais fraco, mas não há esforço. A verdade é essa, o Flamengo é um time que, por exemplo, eu tenho certeza, se o Flamengo nas oitavas de final pegar um Fluminense da vida, um Vasco da vida, eu não tenho certeza, eu tenho certeza que os jogadores vão correr muito. Mas agora, se pega um Atlético Goianiense da vida, eu não duvido nada que o Flamengo tenha o mesmo comportamento que teve contra o Amazonas. O Flamengo, essa é, acho que é a terceira vitória seguida do Flamengo. O Flamengo, acho que é. O Flamengo ganhou na Libertadores, ganhou no Campeonato Brasileiro e agora ganha mais uma vez na Copa do Brasil. A próxima partida do Flamengo agora é só na outra metade da outra semana, não sei se é... Acho que na próxima. Não sei se é quarta. Acho que é quarta. É quarta ou quinta-feira na quarta ou quinta-feira na Libertadores. E o último jogo do Flamengo na fase de grupos. O Flamengo precisa vencer para se classificar e não depender de resultado nenhum, porque eu acho que o outro time até acho que pode chegar a ter um empate triplo de 10 pontos, só que pelo saldo de gols, o Palestino teria que tirar um saldo de gols enorme em cima do Bolívar e em cima do Flamengo. E como o Flamengo vai enfrentar um time, o Milionários, que já está eliminado, não disputa nem o terceiro lugar para ir para a Copa Sul-Americana, o Flamengo tem a obrigação de vencer e precisa vencer para se classificar e não depender praticamente de ninguém. Vamos ver como o Flamengo do Tite vai conseguir se comportar, tanto jogando futebol quanto no resultado. O Flamengo precisa ganhar de qualquer jeito e a gente espera que o Flamengo volte a fazer uma grande partida. Depois dessa partida... Sim, mas só para terminar aqui, a gente tem que falar uma coisa também, a saída do Fabrício Bruno, que está deixando o Flamengo, provavelmente nos próximos dias ou nas próximas semanas. O Fabrício Bruno vai deixar o Flamengo, a gente está perdendo um titular que vai jogar na Inglaterra, na Premier League. Então, obviamente, o Flamengo terá que ir ao mercado na próxima janela de transferência em busca de um zagueiro. Eu espero que a prioridade do Flamengo seja um zagueiro mais jovem, até porque nós já temos 2 zagueiros de 28 anos e um outro ainda mais velho, que é o Davi Luiz. Então, o Flamengo precisa de um zagueiro mais jovem e, sempre bom destacar, eu espero que não seja um zagueiro sul-americano, porque com certeza ele será convocado, então não vai adiantar nada a gente ter um zagueiro convocado toda vez da janela data FIFA, como acontece com o Flamengo atual, que metade do time vai para a Copa América. Então, eu espero... Sim, então é uma perda enorme, principalmente, eu nem vou falar no time titular, eu diria mais pro elenco, porque o Flamengo perde um zagueiro do mesmo nível do Léo e do Ortiz, exatamente, sim, que são jogadores, 3 zagueiros que a gente podia revezar. E agora a gente não vai ter mais isso. Então, para mim é uma perda importante, mas é uma proposta irrecusável. Não tem como dizer não para uma proposta. E vai ser por um bom tempo, né? Porque se o Fabrício Bruno sair, por exemplo, na próxima semana ele já não jogar na Libertadores, o Flamengo vai ficar só tendo o quê? Léo Ortiz, Léo Pereira, que está machucado, Davi Luiz e eu acho que a quarta opção será o Cleiton. Então, o Flamengo, para contratar um outro zagueiro, o Flamengo só vai poder contratar daqui a mais ou menos um pouco mais de um mês. Um mês e 10 dias. Só em julho, então, depois acho que 10. Um mês e 7 dias. Um mês e alguma coisa. Entendeu? Então, o Flamengo vai precisar ir no mercado e buscar mesmo um zagueiro. Um zagueiro jovem seria interessante.
Mas o Fabrício Bruno teve uma passagem muito boa pelo Flamengo. Chegou sem Custando tantos. 15 milhões de reais. Sem tanto coisa assim, de grande coisa. E foi um excelente zagueiro do Flamengo. Conquistou a sua vaga de titular muito merecida. Sim. E merece todos os elogios da torcida do Flamengo, porque ele foi muito bem. Tanto esse ano como no ano passado, apesar do Flamengo em alguns momentos ir mal defensivamente, mas o Fabrício Bruno foi muito bem, chegou na seleção brasileira. Então, todo sucesso para o Fabrício Bruno na sua carreira, que agora será no West Ham, pelo jeito. Então, que tenha todo o sucesso possível. A gente aqui vai torcer para que ele vá muito bem e conquiste cada vez mais coisas boas na sua carreira. Sim. Então, como eu falei, depois da semana que vem, o jogo do Flamengo na Libertadores. O Flamengo depois volta a jogar no Campeonato Brasileiro. É dia 2 contra o Vasco. O Flamengo enfrenta o Vasco no Clássico, que será pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí voltaremos ao Flamengo a jogar o Campeonato Brasileiro depois dessa parada de 2 rodadas que não aconteceram. É isso, vamos torcer para o Flamengo ganhar jogos.